Tá aí muito bem o recado do professor José Pio Martins. Professor, agora sobre a questão econômica, não deixa de ser tudo isso, mas especialmente a questão das tarifas impostas pelos Estados Unidos, a forma como o governo brasileiro recebeu tudo isso e tem dobrado, triplicado a aposta, como é que o senhor vê o futuro do Brasil em relação a isso? Claro, sem esquecer também de como estão os ministros do Supremo Tribunal Federal em relação à lei Magnitsky e tudo mais. Olha, esse assunto dá debates, dá palestras, dá cursos, então vamos resumir aqui. Eu, na área da economia, eu sou economista, toda vez que eu vejo um governo, um país tomando alguma medida, eu procuro dar um passo atrás e perguntar quem são as pessoas que estão tomando essa medida, quais as razões invocadas e que não são publicadas e qual é o cenário em cima do qual está se tomando essa medida. Eu tentei entender esse tarifaço do Trump, dia 2 de abril, quando ele anunciou, né, o aumento de tarifas lá de mais de 150 países, na verdade. Eu fui verificar, né, que na verdade, não vou listar tudo aqui porque são muitos problemas. Os Estados Unidos está num problema econômico complexo. Vou dar 2, 3 números. Os Estados Unidos é um país que tem 340 milhões de habitantes e tem um produto interno bruto de 29 trilhões de dólares. É uma produção brutal nos Estados Unidos. Quando você divide esse produto interno bruto pela população, você chega num produto por habitante de 85 mil dólares. Pega o Brasil. Tem 212 milhões de habitantes e tem um produto interno bruto de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Quando você divide tudo que o Brasil produz pelos brasileiros, dá 10.400 dólares ano. Pois bem, só que os Estados Unidos têm uma dívida pública de 36 trilhões de dólares. Produto anual do país inteiro, 29 trilhões de dólares, uma dívida pública de 36 trilhões de dólares. E o governo, o setor público dos Estados Unidos tem uma arrecadação tributária anual. Mas ele tem os gastos anuais. Só que quando ele compara, quando ele fecha o balanço a cada ano, tem um déficit de quase 2 trilhões anuais. Isso precisa parar. O que o Donald Trump fez? Na verdade, eu fui procurar o documento base que deu origem a toda essa decisão das tarifas. E tem um documento que está resumido, está na internet, eu não vi ainda em português, está só em inglês, 41 páginas, assinado pelo presidente do Conselho de Consultores Econômicos da Casa Branca, de 41 páginas, chamado Stephen Meyer, que ele explica a situação dos Estados Unidos. Agora, resumidamente, é o seguinte. Os Estados Unidos têm um problema. Se tornou um país sofisticado, a mão de obra se tornou cara e com quanta tecnologia tem evoluído, os produtos começaram a ficar caros em termos de custo de produção lá dentro. E aí, a indústria de dólares. E o governo, o setor público dos Estados Unidos tem uma arrecadação tributária anual. Mas ele tem os gastos anuais. Só que quando ele compara, quando ele fecha o balanço a cada ano, tem um déficit de quase 2 trilhões anuais. Isso precisa parar. O que o Donald Trump fez? Na verdade, eu fui procurar o documento base que deu origem a toda essa decisão das tarifas. E tem um documento que está resumido, está na internet, eu não vi ainda em português, está só em inglês, 41 páginas, assinado pelo presidente do Conselho de Consultores Econômicos da Casa Branca, de 41 páginas, chamado Stephen Meyer, que ele explica a situação dos Estados Unidos. Agora, resumidamente, é o seguinte. Os Estados Unidos têm um problema. Se tornou um país sofisticado, a mão de obra se tornou cara e com quanta tecnologia tem evoluído, os produtos começaram a ficar caros em termos de custo de produção lá dentro. E aí a indústria de automóveis dos Estados Unidos vai para o México, vai para Taiwan, vai para a Coreia. E o fato é que produtos que eram feitos nos Estados Unidos passaram a ser feitos no exterior, porque no resto do mundo a mão de obra estava muito mais barata. E os Estados Unidos se tornou um grande importador. Então ele importava mais barato um carro do que produzia lá dentro. Só que isto começou a se avolumar e ele tem déficit também na balança comercial, que são as relações do país com o resto do mundo. Certo? Então o que o governo dos Estados Unidos fez? Ele juntou todo esse bolo e disse, espera lá, eu vou tributar os produtos importados, com isso eu já arrecado um dinheiro tributando os produtos importados, esses produtos importados se tornam mais caros, aí passa a ser interessante para os fabricantes produzirem dentro dos Estados Unidos, mesmo pagando um salário mais alto. O caso do automóvel do México é muito interessante. E também ao produzir dentro dos Estados Unidos, aumenta o nível de emprego e aumenta a arrecadação tributária, e isso me ajuda a combater o déficit. O plano econômico dos Estados Unidos, que quase ninguém fala, chama-se Plano 333. Eles querem, na verdade, fazer o produto interno bruto crescer 3% ao ano para dar mais emprego, ter mais arrecadação tributária, mais dinheiro na economia, e na verdade não está crescendo 3%. Eles querem reduzir o déficit público para 3% de todo o PIB, hoje está em 6%, para reduzir a dívida pública, né? E eles querem aumentar a produção de petróleo em 3% para reduzir importações.
Por quê? Porque os Estados Unidos, conquanto o dólar seja moeda padrão internacional, os Estados Unidos têm que pagar as importações e recebe receita pelas exportações. Como o país tem déficit, ele importa muito mais do que exporta, ele precisa pegar os seus dólares e pagar a conta. E com isso há um problema de desequilíbrio. Então, no fundo, a base toda é essa. Aquela frasezinha do Donald Trump que está lá nos bonés, né? A América de novo, né? Fazer a América grande outra vez, é exatamente a diretriz que está dentro daquele documento que vem nas tarifas. Um outro ponto, e eu vou encerrar essa parte do comentário, é o seguinte. Os liberais dizem o seguinte, os países deveriam competir segundo sua capacidade. O Brasil tem competência para produzir soja, café, milho, vai exportar soja, café, milho. Não tem competência para produzir chip de computador, ele vai importar. Essa era a ideia. E, na verdade, deveria haver uma liberalização do comércio internacional. O problema é que, de repente, a China enfiou tributos para importar dos Estados Unidos de 67%. Aí os Estados Unidos falou para a China, eu vou então tributar em 34% o produto que eu comprar de você. Aí piora a vida de todo mundo, porque encarece para os dois países em termos do consumidor, né? Então tudo isso faz parte da compreensão do porquê deles. É muito interessante você, quando vê alguém fazendo alguma coisa, perguntar quais as razões dele. Para você poder entender, sobretudo quando é um problema muito técnico, muito complexo, né? Isso significa dizer que aí o Donald Trump aproveitou aquilo e misturou um outro assunto. Ele disse, olha, como os Estados Unidos estão com medo de começar a perder a América Latina para o esquerdismo, a Argentina, de repente, estava indo para o esquerdismo, a Colômbia foi, o Chile ameaçou, Cuba já está lá há muito tempo, a Venezuela nem se fala, que é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Ele juntou o problema econômico com o problema político e disse, espera lá, eu vou resolver o meu problema econômico, mas vou vincular esse problema econômico a um problema político, tanto é que quando o Trump mandou aí uma carta a respeito da punição da Magnitsky, a primeira coisa que ele disse é o seguinte, desrespeito no Brasil dos direitos humanos, e direito humano é uma questão universal. Ele invocou primeiro a questão política e secundariamente a questão econômica. Então, e aí cabe a você, aliás, até para você entender a lógica do inimigo, os movimentos do inimigo, chamemos assim, até para o governo brasileiro que está tratando os Estados Unidos como inimigo, tem que entender as razões dele, porque ele age em função das razões dele também. E um dos problemas dos Estados Unidos é o medo de repente, você começar a perder a América Latina, né? Se você pensar bem, a América Latina chegou a um problema que ia sobrar 3, 4 países realmente democráticos, capitalistas, liberais, né? Estados Unidos, Canadá e mais uns 2 ou 3 aí. Então esse é o ponto, o mosaico é muito mais complexo. Por isso que eu digo que os assuntos todos se misturam, a questão da geopolítica, da geoeconomia, a questão sociológica e a questão econômica. Muito bem, meus amigos. Aulas e palestras aqui, Anny. Antes de passar para o nosso bloco em São Paulo, eu queria que você fizesse sua pergunta também, professor. Perfeito. Obrigada pela brilhante explicação, professor. Acho que agregou bastante aqui para a nossa audiência. E ainda nesse assunto, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os impactos no Brasil, né? Dos setores que estão sendo impactados por esse tarifaço e como é que o senhor vê esse cenário agora e daqui para frente, o que aconteceu, né, desde a aplicação das tarifas e como vai ser daqui para frente. Ok. É uma coisa interessante nessa história toda aí, porque o Brasil, deixa eu dar uns números aqui, 2 trilhões e 200 bilhões de dólares é tudo que o Brasil produz durante um ano. Quando você pega a parte que o Brasil exporta para os Estados Unidos, dá a balança comercial ali 40 bilhões. Desses 40 bilhões, há 694 produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos que foram retirados da tarifa. Não estão, existe uma lista, o número exato é isso, 694 produtos que estavam na lista da tributação dos Estados Unidos sobre a importação de produto brasileiro, foram retirados. Então, hoje, de toda a exportação que o Brasil faz para os Estados Unidos, são 22 bilhões de dólares de produtos que serão taxados. Então, isso, na verdade, não tem o poder de fazer um estrago muito grande no Brasil, do ponto de vista da macroeconomia geral. Não tem. O problema é que ganhou uma dimensão para muito além da economia. Para muito além da economia. Eu até diria o seguinte, porque os países dizem assim, olha, se tudo que eu vendo para você, você não me tributa, o que eu comprar de você eu não vou tributar. Se você começar a tributar o que eu vendo para você, eu vou começar a tributar o que eu compro de você. Então, essa guerra das tarifas tem um pouco essa lógica. E o Brasil já tinha uma tarifa alta em relação aos produtos dos Estados Unidos, e o Brasil os americanos já cobravam 10%. Então, quando aumentou para 50%, foi um acréscimo de 40%. Mas, por isso que eu digo, quando eu comecei a ler os documentos, eu falei, mas espera lá. Se a primeira frase da justificativa dos Estados Unidos é uma frase política e não econômica, eu digo que tem uma razão por trás. Estão usando um instrumento econômico para trabalhar um problema político, que era essa questão que eu já me referi, do medo de começar a perder a América Latina
para o esquerdismo mundial, né? Então eu diria o seguinte, o estrago é muito menor do que a confusão política e os conflitos que foram armados. Porque os problemas políticos, os direitos humanos, essa coisa toda do Brasil aderir a Hamas e Irã, esse negócio todo, se tornou, digamos assim, a pedra maior que levou esse problema a crescer tanto quanto cresceu. Perfeito. Muito bem, professor. Muitos elogios aqui à nossa entrevista. Professor José Pio Martins te agradece demais a participação e já convida para participar do Café mais vezes.